Olá, minha gente, olá, olá, olá. Essa semana a gente vai começar com as aulas de ciência, história, geografia, enfim, não é? Olá, começando mais uma aula de história, não é? A gente vai fazer uma revisão de um assunto que a gente já viu, que é para poder entender o assunto de hoje, não é? Nas aulas agora eu tentarei ler menos, não é? E pedir a vocês que foquem mais no vídeo, na explicação, ok? Então, mas a gente vai começar com a leitura que é para poder entender o assunto, não é? A organização social dos grupos humanos, aí na página 34 do livro de História. A transição da vida nômade para a vida sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longo período, os grupos nômades conviveram com grupos sedentários. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares, os clãs, que milhares de anos depois deram origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho, o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Transição da vida nômade para a vida sedentária, como a gente viu na leitura, não foi assim de uma hora para outra, e nem todos os grupos seguiram isso, não é? E os produtos que cultivaram nem sempre eram os mesmos em todos os lugares, porque a gente sabe que tem lugar que dá um certo tipo de alimento, em outros lugares não. Animais que se adaptam a um certo lugar e outros não. Enfim. Foi a partir desse momento, então aí já presta muita atenção, foi a partir desse momento da sedentização do homem em determinados lugares, não é, que eles começaram a criar os clãs, as famílias, não é? E também o que muita gente acha que tribo é só as indígenas, não. Também tinha as tribos, não é, germânicas, enfim, ao redor, que era aquele conjuntinho de famílias que a gente assiste muito filme, principalmente filme antigo, tribo germânica aqui, outra tribo ali, às vezes eles tinham que se juntar para defender a própria cultura, não é? Mas enfim. O interessante é que nessas tribos, eles faziam o quê? Eles plantavam e criavam animais para o próprio sustento. Eles não criavam e nem plantavam para ir vender em algum lugar, né? Comercializar. Só que o que é que aconteceu? As pessoas começaram a produzir mais e a criar mais. E o que sobrava, não é? Que às vezes sobrava até um pouco mais, eles iam em outras tribos fazer troca desse material que sobrava, não é? Um exemplo, aí num grupo eles cultivavam trigo. Aí esse trigo, às vezes a plantação, a colheita era muito grande, era muito farta. Aí eles pegavam esses grãos, colocavam em sacos e iam trocar em outras vilas, em outros grupos, em outras tribos. E eles trocavam às vezes por pele, por um animal, por um outro tipo de semente ou por um outro tipo de comida. Então, essa coisa de fazer a troca entre os objetos e os produtos foi que começou a dar origem ao que a gente chama hoje de comércio. Hoje, quando a gente quer comprar alguma coisa, está precisando de uma coisa, a gente vai no supermercado, na farmácia, na padaria, numa loja, enfim, seja lá o que a gente for comprar, não é? A gente vai, se desloca lá e compra de uma maneira bem fácilzinho, né? A gente pode pagar em cartão, pode pagar em dinheiro, cheque, não é? Enfim. Isso aí é o que a gente entende por comércio. Mas, como eu falei, nem sempre era assim. As pessoas produziam e às vezes o que sobrava as pessoas levavam
para os centros. Aí foi quando começou a ter os centros de trocas, né, que é os centros de comércio, ou as feiras, e essas feiras é onde ocorriam as trocas. O engraçado, que às vezes complicava também, é que nem sempre as trocas eram tão justas e as pessoas achavam que não valia a pena. Se eu tinha uma ovelha, não é? Grande, gorda, peluda, né? E eu queria trocar por alimento, aí chegava alguém oferecendo alguma coisa, eu ia dizer, não, isso aí não vale a pena fazer a troca, não é? Então, ficava às vezes meio complicado. Complicado também ficava porque às vezes havia pessoas que não plantavam e não criavam animais, mas realizavam trabalhos diversos. Um exemplo, um carpinteiro, ele trabalhava fazendo móveis com madeira, não é? Então, ele oferecia o seu serviço em troca de alguma coisa, em troca de um alimento para sustentar sua família, trigo, um animal, uma galinha, uma vaca, um bode, enfim, seja lá o que fosse, que é para ter o seu sustento. Às vezes as pessoas diziam, esse serviço não vale um saco de trigo. E aí, como é que ficava? Então foi a partir dessa necessidade de dar uma igualdade na troca que se inventou o dinheiro, não é? O dinheiro serviu justamente para isso. Você não tem nada para me dar, mas me dê uma moeda ou 2 moedas de ouro, não é que aí eu posso comprar alguma coisa. Então, o comércio, na verdade, ele surgiu mais ou menos nessa coisa, não é? Então, eu vou passar agora alguns slides, presta atenção e depois a gente volta para finalizar. A gente vê aqui uma tribo nômade, né? Que antes delas se tornarem sedentárias, não é? Eu aposto que sejam nômades, uma vez que você não vê plantações, não é? Provavelmente as barracas aí são bem simples, então provavelmente eles armam e depois desarmam e vão para outro canto. Né? A gente tem uma caça ali no meio, pesca, como a gente tinha visto nas aulas. Eles sempre se alojavam perto dos rios. Aqui a gente já tem uma tribo sedentária, né, com os animais, não é? E uma pequena plantação. Uma outra uma tribo sedentária bem mais evoluída, né? Já usando a siderúrgica, não é? A siderúrgica é o uso do metal transformado em objetos, né? Espada, faca, machado, coisa e tal. E aqui a gente tem uma tribo, não é? Meio que uma cidadezinha, uma cidadela, que a gente vê uma plantação mais evoluída, né? No meio entre as casas e a plantação a gente vê um cercadozinho ali com alguns animais, homens meio que cercando a comunidade ali para evitar a invasão de outras tribos. Né? E aqui a gente vê o uso da irrigação, né? A gente vê irrigar terra irrigada, artificialmente a gente vê o arado, que é essa coisinha que está amarrado nos bois, não é? Um tipo de construção mais elaborada, o uso já de barco, não é? E aí a gente vai para a troca, né? Que foi essa coisa que deu origem ao comércio, né? As pessoas naquela época, a gente viu que a plantação e a coisa ia evoluindo, ia crescendo, e o que sobrava eles iam fazer essa troca. A gente tem na primeira dois homens trocando um peixe por um coelho, na outra uma garrafa de uma botilha de azeite ou vinho por tecido, né? A gente vê aqui outra imagem, então tá aí no troca-troca, né? Um oferecendo umas coisas, um outro oferecendo outra e por aí vai. Aqui a gente pode entender essa outra imagem como se eles estivessem discutindo. Não, aqui tem mais sementes por um tecido. Não, o tecido é valioso e coisa e tal. Né? Então é por isso que tem aquela coisa no vídeo que eu falei, que às vezes eles não chegavam num acordo. E aí a gente tem o comércio propriamente dito, né? E essa época provavelmente eles já usavam a moeda. Né? Então essa foi a evolução, minha gente. A aula terminou.
Então, gente, depois dos slides, não é? A gente vai fazer uma revisão rápida da aula. Foi bem rápida. Como eu disse, eu estou querendo enxugar o tempo, porque a gente agora, no final do ano, vai ter mais coisa para estudar. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é da passagem dos nômades para os sedentários, não é? Quando as pessoas deixaram de estar procurando alimentos em vários lugares para ficarem num lugar só. Essa permanência no lugar só deu origem à agricultura e à criação de animais. Com o tempo, essa criação, essa produção começou a sobrar. E essa sobra começou a ser trocada por outros objetos, outros produtos em outros lugares, que deu origem à troca de mercadoria, que começou a surgir o comércio. Ok? Como às vezes o comércio, as pessoas não achavam uma coisa que fosse igual, equivalente, é a palavra certa, equivalente uma a outra para fazer troca, foi que surgiu a necessidade de uma coisa que valesse igual para todo mundo e que essa coisa pudesse ser trocada por qualquer coisa. Então foi aí que surgiu o dinheiro.